Sally Brooks, desde que se lembra, vivia com sua avó em uma das pequenas cidades de Maine, que há muito era famosa por suas densas florestas, rios e lagos. Desde pequena se apaixonou pela natureza de sua terra natal e sabia quase tudo sobre ela. Sally adorava nadar no lago e percorrer os caminhos sinuosos da floresta, sonhando que um dia a levaria para um castelo de conto de fadas, atrás de cujos muros viveria um belo príncipe. A menina não se lembrava de sua mãe e, quando atingiu a maioridade, considerava sua avó a pessoa mais próxima e querida do mundo. A senhora Brooks, tentando não abrir a ferida do coração da neta mais uma vez, preferiu não lembrar a Sally que sua mãe morreu ao dar à luz a ela e que seu pai a abandonou muito antes dela nascer. E assim viveram, se entendendo perfeitamente e se apoiando em tudo. Infelizmente, o tempo é implacável e não poupa a ninguém, e a senhora Brooks, é claro, não foi exceção. Uma vez que foi internada no hospital por uma complicação de uma doença crônica, a idosa não saiu de lá e morreu alguns dias antes de seu aniversário. A dor de Sally foi muito forte, porque pela vontade do mau destino, a pobre jovem ficou órfã em menos de 20 anos. Sozinha no mundo, não desistiu e continuou a manter a ordem perfeita na casa, tentando manter tudo como era com a avó ainda viva. Apesar de sua aparência espetacular e esbelta, Sally não tinha um namorado na época, provavelmente devido ao fato de ser muito modesta, aliada à boa educação que sua avó lhe deu. Vale a pena destacar que havia muitos jovens na área que tentaram conquistar o coração da bela Sally, mas não tinha jeito, nenhum relacionamento chegou a se concretizar. Todos os rapazes que a cortejavam não eram o que ela estava procurando, mas, apesar disso, ela sempre respondia com um sorriso doce e muita educação. Com o tempo, os encontros pioravam porque não se davam bem. Mas com a aparição de James na cidade, tudo na vida de Sally virou de cabeça para baixo. Não que ele fosse um homem bonito ou um mulherengo ou sedutor, só que havia algo no caráter do rapaz que, contra sua vontade, atraía a jovem e bela órfã. E é claro, James acabou sendo um bom rapaz e imediatamente chamou atenção para a beleza despretensiosa de Sally, com o objetivo de conquistar seu coração. James não era de lá e vinha de uma cidade grande onde já se cansara dos pais. Eles, empresários ricos e bem-sucedidos, deliberadamente o enviaram a parentes distantes em uma cidade provinciana para quebrar a arrogância de seu filho e moderar seu ardor. Ao vê-la sair do supermercado, o rapaz decidiu não adiar o momento do encontro e imediatamente convidou a garota para ir ao cinema com ele à noite. Surpresa! A beldade provinciana ficou intrigada e, cedendo à pressão insolente de James, respondeu com consentimento. Nessa noite, Sally se sentiu feliz pela primeira vez em muito tempo. James chegou ao seu encontro com um buquê de rosas e apareceu diante dela como um cavalheiro galante que a cobriu com uma tonelada de elogios. Um simples filme era projetado na tela, mas os jovens dificilmente se lembrariam de pelo menos um frame dele, já que se beijavam apaixonadamente nas últimas filas do cinema. Provavelmente, naquele momento, o Cupido já havia preparado suas flechas para alguns corações ardentes que se aproximavam um do outro. Foi depois daquela noite memorável, quando James e Sally começaram a se ver todos os dias, se aproximando a cada encontro. O ponto culminante de um relacionamento foi uma noite juntos em um motel, após o qual Sally começou a se considerar a noiva de James. Infelizmente, no fundo, o cara não tinha a mesma opinião, preferindo levar uma vida desenfreada, não sobrecarregado por um relacionamento sério. A notícia da gravidez de Sally por um tempo tranquilizou os apaixonados que estavam loucos de paixão. Ingênua, a pobre jovem acreditava que agora o relacionamento iria para o casamento de forma mais rápida, mas como se viu mais tarde, isso não fazia parte dos planos de James. Sally, eu queria te dizer que cometemos um erro. Acho que não há necessidade de nos vermos mais. Ainda não estou pronto para ser pai e não quero parecer um tolo aos olhos da minha família e amigos, disse James enquanto se afastava imediatamente da garota, a quem jurou amor eterno há pouco tempo. Depois de suas palavras,
Sally se sentiu triste e mal consigo mesma e suas lágrimas não paravam de fluir de seus olhos. Uma garota criada com ideais românticos nunca esperava tamanha mesquinhez de um ente querido. Sem nada a dizer, Sally foi para casa com dificuldade para conter-se para não cair no choro no meio da rua. Após essa terrível conversa, James voltou para sua cidade natal no dia seguinte, onde mergulhou de cabeça na vida desenfreada da cidade grande, espalhando rumores sobre como ele seduziu uma beleza inacessível e provinciana. E Sally, assim como a mãe uma vez, foi deixada sozinha, abandonada por um cara que tinha a responsabilidade de ser um pai para o seu filho. Envergonhada pelo crescimento da barriga dia a dia, a infeliz órfã sentia constantemente os olhares desagradáveis das pessoas da cidade e a considerava uma jovem libertina. Muitas vezes à noite, Sally chorava ao ver a foto de sua mãe que morreu ao dar à luz sem ter tempo de aproveitar a felicidade da maternidade. Todos os dias, viver em uma cidade cujos moradores conheciam todos os lugares tornou-se simplesmente insuportável para uma jovem grávida abandonada por um namorado. No supermercado, as mulheres apontavam para Sally e sorriam maliciosamente, contando umas às outras algumas fofocas obscenas. Incapaz de suportar o ridículo e a intimidação, a jovem guardou seus modestos pertences e comprou uma passagem para Bangor. Chegando em uma das maiores cidades do estado, Sally conseguiu um emprego em uma fábrica de roupas e estava determinada a começar uma nova vida. Claro, a princípio a jovem teve que passar a noite em albergues baratos e pousadas ao longo da estrada, até que finalmente conseguiu um lugar em uma residência reservada aos funcionários da fábrica. De coisas valiosas, Sally tinha apenas um notebook antigo, no qual se dedicava à modelagem 3D, um hobby emocionante que acabou se transformando em um passatempo para ela e uma fonte de renda adicional. Claro, ainda estava longe de ser uma programadora de verdade, mas a jovem não desanimou e aperfeiçoou suas habilidades diariamente. Com o tempo, Sally acabou se formando em um curso de modelagem 3D e depois de receber seu diploma, decidiu mudar de emprego, já que o período de gestação já estava bastante avançado. A pobre jovem órfã não podia mais trabalhar na fábrica de roupas. Enviando seu currículo para os escritórios da sua cidade sem exceção, Sally esperava pacientemente um convite para começar a trabalhar. E um dia foi entrevistada numa empresa dedicada à criação de 3 modelos 3D de produtos para lojas online. Após ser entrevistada, Sally, apesar de estar grávida, foi contratada para trabalhar remotamente. A garota determinada aproveitou essa vaga sem igual. Sentada por dias em frente à tela do notebook, Sally aceitou qualquer trabalho que pudesse gerar uma renda. Inclusive o nascimento de seu filho pequeno, a quem a mãe feliz deu o nome de Peter, não interrompeu esse processo criativo por um momento. Adormecendo o bebê com uma mão, Sally teimosamente não queria tirar licença maternidade e, apertando as teclas de seu notebook com a outra, tentava cumprir pontualmente a ordem recebida pelo chefe da empresa. Provavelmente outra jovem em seu lugar teria desistido há muito tempo e retornado à sua cidade diante de sua situação difícil, mas não Sally, que pensava que seria pior se toda a cidade a olhasse mal, como aquela louca fracassada que saiu de lá e voltou mais pobre, chorando e com um bebê debaixo do braço. Claro, ela não ia ficar assim. 7 anos cheios de altos e baixos de trabalho voaram como um dia. Com o tempo, o trabalho árduo e o talento inato de Sally foram reconhecidos pelo diretor da empresa, que a nomeou chefe do departamento. É até difícil imaginar os incríveis esforços que essa jovem teve que fazer para conseguir esse cargo que todos os funcionários da empresa, sem exceção, sonhavam. Agora os subordinados se dirigiam a Sally como Senhorita Brooks. Ao mesmo tempo, todos os seus colegas respeitosos admiravam ao fundo o talento da chefe no campo da modelagem 3D e seu sentido comercial incrível. Agora a manhã de Sally começava com uma xícara de café e um estudo dos relatórios do dia anterior fornecidos por sua secretária pessoal. Enquanto a mãe continuava a avançar em sua carreira,
O pequeno Peter morava em uma casa que a senhorita Brooks havia comprado com dinheiro do empréstimo. Durante todo esse tempo, a criança ficou aos cuidados de uma babá, contratada especialmente para esse fim. Pela natureza do trabalho, a senhorita Brooks costumava usar os serviços das companhias aéreas que voavam de uma ponta a outra do país. Assim aconteceu desta vez quando Sally teve o privilégio de ir a Chicago, onde faria uma apresentação na sede de sua firma. Absorta em seus pensamentos, senhorita Brooks entrou no táxi que deveria levá-la ao aeroporto com uma pasta de documentos comerciais. Assentindo mecanicamente para o motorista, Sally começou a ler os documentos para que pudesse usar seu tempo livre para preparar seu relatório. De repente, a mulher sentiu os olhos do taxista sobre ela e, nem um pouco envergonhado, olhou para ele abertamente da cabeça aos pés. Sally, olhando para cima, disse gentilmente: "James, é você? O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou, mantendo o olhar ao homem que partiu seu coração 7 anos atrás. "Fico feliz que você me reconheça. O que você está fazendo aqui?" "Bem, como você pode ver, eu trabalho." "Bom, ficou mais bonita e se tornou uma verdadeira mulher de negócios", admirou James, dirigindo habilmente entre os carros que preenchiam a rua. Ouvindo a última frase de James, Sally se surpreendeu, pensando que não havia absolutamente nenhum sentimento por ele dentro dela. Eles tiveram muito tempo para conversar e James lhe disse que a empresa de seu pai faliu e ele próprio morreu de um derrame cerebral, incapaz de encontrar forças para sobreviver ao golpe fatal do destino. Mas suas palavras não provocaram uma resposta adequada na alma de Sally e soaram artificiais e fingidas. "E se eu contar a ele tudo sobre seu filho?" A mulher pensou, lançando um olhar inquisitivo para James. Mas, quando o ex-namorado soltou uma piada sem graça sugerindo que ele e Sally tentassem novamente, uma resposta aparece em sua cabeça que ela carregava por longos e conturbados 7 anos. "Não, James, não há necessidade de vasculhar o passado e reanimar o que morreu há muito tempo. Desculpe, mas eu precisava de você há 7 anos, quando sonhava em casar e ter um filho juntos. Estava tão ansioso para viver uma vida livre que, tendo conseguido, agora você procura ajuda e apoio de mim. Bem, adeus. Não tenho tempo. Estou atrasada para o voo." Sally se despediu e, depois de pagar o motorista de táxi por seus serviços, deixou uma boa gorjeta para James. Agarrando avidamente as notas em suas mãos, o motorista ficou boquiaberto ao ver o quão bem vestida Sally estava, cujos sentimentos sinceros ele abusou tão cinicamente há muitos anos. James suspirou tristemente e abriu a porta para outro cliente, e tentou afastar o sentimento obsessivo de que havia falhado na vida. O homem entendeu que, com suas próprias decisões, havia arruinado uma vida com uma esposa inteligente e um menino precioso.